Aleluia, glórias a Jesus de Nazaré, louvado seja o nome do Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, o meu Deus e o teu Deus, aleluia. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM, bom dia para você que está conosco mais uma vez nessa manhã de segunda-feira, dia 2 de setembro já, gente. Não, 2 de setembro, tô doido. 8 de setembro. Glórias a Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falar do nosso Deus, que é bom, que é maravilhoso, que é fiel, que é justo, que é poderoso e que trabalha em nosso favor. Você crê nisso? Então pode se alegrar, porque Deus tem uma palavra maravilhosa para a tua vida. Porque o Senhor não envia sempre uma palavra para nós. Uma palavra de ânimo, de fé. Uma palavra para nos fortalecer, para nós conhecermos Ele cada vez mais. Porque de uma coisa eu tenho certeza. A nossa fé, ela tem que ser uma fé real, né? Uma fé, como diz o apóstolo Paulo, uma fé racional. E como que nós vamos acreditar em quem a gente não conhece? Mas a palavra de Deus mostra quem Deus é. E aí, quando você sabe quem Ele é, você sabe quem você é, aí a sua fé é multiplicada. E você passa a acreditar nos milagres que podem ocorrer na sua vida, porque você conhece o Senhor, né? Como disse Jó, eu sei em quem eu tenho crido, aleluia, e eu sei que um dia Ele se levantará da terra, aleluia, para me resgatar, para me salvar. Então, o Senhor, o Jó, já estava ali esperando, né? Que o Senhor Jesus fosse levantado na terra para nos resgatar do pecado, do inferno, das mãos do maligno e nos dar vida eterna. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Esse dia, minha querida, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, querida, mais uma vez estamos aqui, né? Obrigado pela sua audiência aí. Em nome de Jesus. Quero dar os parabéns para a nossa querida Itinha, que está aqui, né? Que fez aniversário ontem, ela está muito feliz. Porque até aqui ela pode levantar sua mão e falar, né, Itinha? Até aqui o Senhor tem me ajudado. Ele tem me sustentado. E Ele continuará Amém. Te levantando cada vez mais. Em nome de Jesus, segurando nas suas mãos. Amém. Glória a Jesus, né? É assim que Deus faz com os seus. Ele nos pega no colo, Ele nos capacita, Ele faz as coisas acontecerem, né? A Ritinha, um dia ela vai vir aqui contar o testemunho, estou esperando. Que são grandes as maravilhas que o Senhor tem feito na vida dela. Amém. Acho que ela está esperando uma situação aí para vir contar o milagre completo, né? Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom, queridos. Deus é maravilhoso, né? Cidinha, bom dia. Deus é maravilhoso. Ele sempre é fiel nas nossas vidas. Não podemos nunca nos esquecer disso, que nós nunca estamos sós, né? Deus abençoe você. Então vamos lá? Que essa paz gloriosa, né, de Jesus esteja na tua vida sempre. E receba a paz do Senhor. Vamos orar então, né, para nós começarmos a nossa programação, entregando tudo aqui na mão do Senhor. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Crendo que a presença dEle se faz real aqui nesse lugar. E que eu não venha falar de mim, mas falar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu procuro, viu? Embora tenha gente que não gosta de muitas das coisas que eu falo, mas saiba que é Deus que me dá, viu? É o Senhor que me dá essas coisas. Meu Deus do céu. Aleluia. E um dia, naquele grande dia, possa ser que Deus fale assim, mas eu enviei a minha serva para te falar de mim. E você não quis ouvir, né? Só porque você não gostava muito do jeito dela. Mas não é por mim, é pela palavra, tá bom? Aleluia. Vamos seguindo aqui, que hoje Deus tem um maná celeste. Aleluia. Glórias a Deus aqui. Oremos então, queridos. Eu oro daqui, você daí, e a nossa fé se junta. E nós conseguimos adentrar diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, porque nós só queremos a Tua presença neste lugar. Envia Teu Santo Espírito entre nós aqui e na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo agora ou que vão ver depois pelas redes sociais. Eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai, da necessidade de cada um dos seus filhos, tudo aquilo que eles necessitam, que eles precisam, porque tudo está diante dos seus olhos. Em nome de Jesus, durante a ministração dessa palavra, Pai, que ela tenha o poder de entrar
penetrar verdadeiramente nos corações, como uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, para fazer aquilo que te apraz, aquilo que te agrada. E como um pai bondoso, cheio de amor pelos filhos, eu sei, papai, que o Senhor quer abençoar o seu povo, que o Senhor quer abrir as janelas do céu sobre nós, que o Senhor quer que nós sejamos como soldados valentes sobre essa terra, porque o Senhor quer ver o teu povo forte, batalhando para que o teu reino se expanda nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, se conosco, nos abençoe, vai curando, Senhor, as enfermidades que estão assolando o povo. Todo dia a gente tem uma notícia, meu Deus, de alguém que está doente, que não está bem. Mas em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no sangue vertido na cruz, eu quero repreender agora toda a enfermidade, todo vírus, toda bactéria, Pai, em nome de Jesus. Tu és o médico dos médicos, seu nome é Jeová Rafá, o Deus que cura, que sara as enfermidades. Vai curando, Senhor. Vai curando o teu povo, fortalecendo, meu Deus, a saúde de cada um, a imunidade de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós estamos clamando pela saúde, porque nós estamos doentes. O nosso corpo está perecendo e nós clamamos pelo teu socorro em nome de Jesus Cristo, crendo que o Senhor é poderoso para curar, para transformar, para salvar, para libertar, para fazer uma grande obra, porque na tua palavra está escrito que grandes coisas o Senhor tem feito e eu estou crendo em milagres, Pai, na intervenção do Senhor, na mão poderosa do Senhor estendida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a nossa querida cidade, meu Deus, venha restaurar os lares, venha guardar as crianças, Pai, os idosos, os jovens, Pai, os trabalhadores, ó Deus. Guarda-nos todos debaixo da tua potente mão. Nos livra do mal. Guarda, Senhor, o nosso Brasil, em nome de Jesus. Ontem nós proclamamos o dia da independência desse país, que ele jamais venha se curvar diante de nenhum opressor, ó Deus. Nós sabemos, papai, que nós estamos numa guerra muito forte, que eles estão querendo dominar o Brasil, mas em nome de Jesus Cristo, nós levantamos a nossa voz para dizer que sai, Satanás. A nossa nação é livre, a nossa nação é livre, ela já foi liberta no dia 7 de setembro de 1822. Nós não queremos mais ser colônia de ninguém, muito menos de dragão, muito menos de coisas vermelhas. Pai Santo, a nossa cor é verde e amarelo, duas cores que simbolizam a aliança de duas casas, a casa de Bragança, de Portugal, e a casa dos Habsburgos, Pai, lá da Áustria, da nossa querida Leopoldina, a nossa primeira mulher que governou esse país com amor por essa terra, porque tanto ela quanto seu marido, Dom Pedro I, amavam o Brasil e lutaram por essa terra, dedicaram as suas vidas por nós. Pai, quanta história, quantos heróis tivemos, quanto sangue derramado para que nós chegássemos até aqui. Em nome de Jesus, continue nos abençoando, nos guardando e nos protegendo, que nós possamos verdadeiramente ser livres, porque a tua palavra diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres. O Brasil é um país livre porque ele é teu. O Brasil é teu, Senhor. O Brasil é teu, em nome de Jesus. Nós declaramos isso. Esse povo é teu, embora pecadores, mas são teus, Pai. São teus. E nós clamamos pela manifestação da tua presença na nossa terra. Que o Senhor venha nos limpar e nos purificar e nos livrar do mal. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é uma batalha pelo Brasil, né? Uma batalha, né? Duas potências aí querendo nos dominar. Agora nós temos que escolher, né? Queremos ser dominados pela China
escravizados, que eu não sei se você sabe, mas a China, ela escraviza os povos para onde ela vai, né? Ela escraviza. Ela empresta dinheiro para fazer o que quer, para fazer um monte de coisa, depois ela toma posse, né? Ela escraviza o próprio povo dela, o chinês é escravo dentro da China. O que ela não vai fazer com um país que nem tão longe assim, né? Mas olha, só o Senhor para nos guardar, viu? Nos livrar verdadeiramente desse perigo, desse dragão vermelho, né? Em todos os sentidos, viu? Não é à toa que o símbolo da China é o dragão. Agora você imagina, né? Você imagina tudo que pode vir. Mas o Senhor está conosco, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, assim está escrito em nome de Jesus, né? Olha só, viu, Cidinha? Acho que você vai gostar dessa história. Essa semana, né? Eu já estava com essa palavra no meu coração para falar sobre o Jeová de Sebaot, né? O Deus dos exércitos. Que eu acho essa expressão muito forte. E assim, sabe? Quando você ata a fé, parece que dá um up. Quando você ouve falar que o teu Deus é o Deus dos exércitos. É o Deus da guerra. É o Deus que peleja, né? Eu gosto muito disso. Aí meu coração já estava assim, inclinado a fazer um estudinho assim, sobre isso, para a gente meditar aqui. Aí, irmãos, aparece o desfile da China. Você viu, Cidinha? Meu Deus, irmãos, o que é aquilo? O desfile que o ditador lá da China fez para comemorar o dia da vitória da Segunda Guerra Mundial. E ele exibiu todo o seu poder ali, né? Os soldados perfilados assim, né, marchando, gente, parecia robô, de tão perfeito que era o negócio, né? Não sei se vocês viram, mas eu vi isso aí. Aí, queridos, aquele povo parecendo uns robôs de tão ajustadinho, né, as marchas e tal, coisa de assim, exímia, assim, alguém assim muito dedicado para fazer tudo aquilo. Eu só acho engraçado isso, né? Lá eles podem fazer isso. As crianças, desde pequenas, elas já são inclinadas, né? Elas já passam pelas escolas, já aprendendo todas essas doutrinas, aprendendo toda essa disciplina. Agora, aqui no Brasil, quando o governador, por exemplo, aqui do nosso estado, né, de São Paulo, quer abrir escolas militares, os partidos de esquerda entram na justiça para que ele não possa abrir as escolas militares. Por quê? Lá na China pode, mas aqui não. Porque o exército poderoso tem que ser só da onde? Da China. Nós, vassalos e escravos. É assim a visão deles, gente. Mas o nosso Deus é o Deus dos exércitos. Ainda que os nossos filhos não tenham uma escola de cívico-militar para ir, para ficar disciplinadinho, para aprender direitinho, sair dessa muvuca que são as escolas por aí, mas o nosso Deus nos ensina, né? A cuidar dos nossos filhos em nome de Jesus Cristo. Ainda que o governo não quer oferecer, Deus oferece o melhor para nós educarmos os nossos filhos em nome de Jesus Cristo. Eu creio. Amém? Então, quando eu fiquei vendo aquilo, e ela demonstrou os armamentos, né? Mostrou lá uns mísseis, mostrou um monte de coisa, gente. Demonstrou aquele poder. Falei, meu pai. Quando eu estava vendo aquilo, falei, Jesus. Aí Deus me lembrou, né? Deus falou, eu sou o Deus dos exércitos. O exército da China não é nada diante dos meus exércitos, né? Porque está no plural. Toda hora que a Bíblia se refere ao Deus dos exércitos, ela está no plural. Por quê? Deus tem um exército no céu, aleluia, de anjos, e Deus tem um exército na terra, o seu povo, eu e você, que ele escolheu, que ele chamou e nos alistou nesse exército como soldados dele, nessa terra, para lutar contra o mal. Aleluia. Tem até um hino da harpa que é tão bonito, né? Ele fala assim, na batalha contra o mal, ser valente. Agora já esqueci o resto, mas é isso aí. Na batalha contra o mal, ser valente. Tem muitos hinos na harpa cristã, no cantor cristão, que nos remete a isso. Que nós somos soldados. Nós estamos num batalhão e o nosso general, ele é Cristo. Nós fomos, quando a gente se converte, nós somos alistados como soldados para pelejar, para lutar,
Mas quem é que garante a nossa vitória? É o nosso general, Cristo, o nosso Deus dos exércitos de Israel e de todo mundo. Eu falei, ai, graças a Deus, descansei, né? Descansei. Aí, sabe o que eu lembrei? Também, Cidinha, quando eu vi todo aquele poder, né? E aquele homem, você olha assim, ele não tem expressão. Ele não ri e ele nem chora. E a cara dele é só aquela lá. Né? Oriental é assim mesmo, né? Mas assim, a cara daquele Xi Jinping lá, só Deus. Aí você sabe o que Deus me lembrou? De Nabucodonosor. Viu, Cidinha? Nabucodonosor. Um dia, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o todo-poderoso rei da Babilônia, ele olhou para toda a Babilônia que ele tinha construído. Lá tinha os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das maravilhas, né, do mundo antigo. Ele olhou tudo aquilo lá e se engrandeceu. E falou assim, esta é a minha Babilônia que eu criei. Na hora que Deus ouviu aquilo, na hora que Deus ouviu, que Deus viu aquilo no coração daquele homem, se exaltando, achando que ele era o melhor da terra, como diz, né, a última bolacha do pacote. Meus irmãos, Deus falou, é? Então agora você vai ter que se humilhar. Sabe o que Deus fez com ele? Deus fez ele virar um bicho. Ele foi morar no meio do pasto, comer grama, porque ele achou que ele tinha um poder. E nós não temos nada. Tudo é de Deus. Inclusive Nabucodonosor, aquele ímpio, Deus estava levantando o poder dele. Deus estava levantando o poder dele, não era ele sozinho. Aí quando eu vi aquele Xi Jinping mostrando todo o seu poder, o seu exército tão treinado, falei, tá. Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos, Xi Jinping, está vendo você se engrandecer. E o que ele queria ali mesmo era se engrandecer, né? Mostrar para os Estados Unidos que eles são maiores. Porque você sabe que nós estamos nessa guerra agora, né? Essa guerra de duas potências guerreando, Estados Unidos e China. É isso. Mas aí o Senhor vem e fala, eu sou o Deus dos exércitos, não temais, nem vos assusteis. Na Bíblia, Deus dos exércitos é usado 285 vezes só no Antigo Testamento. O povo sabia muito bem quem era Deus, né? O Deus que peleja por nós, queridos. Toma posse desse Deus poderoso. Aí, queridos, eu fui lá no livro de Tiago e fala bem assim, ó. Aí eu descansei, que eu fiquei meio ressabiada com a China, viu? Falei, Senhor, o Lula já ama o Lula já ama, já tá entregando tudo pra China do nosso país, não é? Já tá mandando até o nosso exército pra lá. Já tá entregando toda a nossa riqueza, o urânio, o nióbio, um monte de coisa, níquel, ele tá entregando tudo pra China. Enfim, né? E eu quero dizer pra você que nós temos um deputado aqui nessa região que anda com uma malinha da China também, querendo entregar tudo. Lá de Fernandópolis. Pinato. Ele é o agente da China aqui na nossa região. Enfim, né? Deus tome conta. Agora, lá no livro de Tiago, está escrito assim, capítulo 5. Na carta, né, de Tiago, não é livro. Agora vós, ricos, chorai e planteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. Olha isso aqui. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor
dos exércitos. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado é o nome de Jesus. O que ele está falando aqui, queridos? Que o clamor daquele trabalhador que foi escravizado, porque o seu salário foi diminuído, chegou diante dos ouvidos de Deus. E não vai sobrar nada para eles, porque Deus ouviu o clamor. Faz tempo que eu estou falando isso aqui, né? Deus ouviu o clamor. Chegou nos ouvidos de Deus o choro, o lamento daqueles que sofrem sobre a terra, das mães que perderam seus filhos para as drogas, daqueles que são escravizados, que nem os trabalhadores lá da China. A gente comprava, né? Porque agora nem compra mais, porque tá cheio de imposto. Mas o certo, gente, era nem comprar as blusinhas da Shein, né? Da Shopee, lá, como é que chama aquele site? É Shein mesmo, né? Shein. É. Por quê? Por que é barato? Tem alguma coisa barata? Tem alguma coisa? Porque os trabalhadores lá são escravizados. Eles trabalham. Você pensa que lá tem direitos trabalhistas? Você pensa que lá tem direitos trabalhistas? Não tem. Lá não tem nada disso. Tem férias, 13º, todos os direitos. Não tem. Por isso que eles vendem as coisas baratas para todo mundo. Entendeu? Aí, por quê? Escraviza. Você acha que esse povo não chora? Além do que, a igreja é proibida na China, eles não podem nem clamar, né? Mas mesmo assim, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo lá na China, aqui no Brasil, em qualquer lugar onde tem um que clama. Porque está sendo explorado, porque está sendo surrupiado, porque está sendo tratado como escravo, para que o outro economize e fique rico e vá se refestelar sobre a terra. Só que Deus está falando assim: ai de vós, chorai e pranteai por vossas misérias, que vai chegar. É por isso que eu acho que vai acontecer alguma coisa com aquele Xi Jinping. Vai acontecer alguma coisa na China, irmãos. Eu não sei, mas vai. Mas vai, porque Deus vai entrar ali e vai trabalhar em favor dos oprimidos em qualquer lugar dessa terra. As vossas riquezas estão apodrecidas. O que Jesus falou para nós? Não ajuntai tesouros na terra, que a ferrugem, que a traça corrói. Ajuntai tesouros do céu, porque os tesouros do céu, eles não são perecíveis. Os tesouros do céu são eternos, não há nada que estrague eles. Ou seja, Tiago está aqui falando a mesma coisa que Jesus falou. Porque se a gente ficar correndo só atrás das coisas terrestres, as coisas terrestres são passageiras. E o pior de tudo, para que um enriqueça, o outro tem que empobrecer? Não. Deus não está nesse negócio, não. Para você enriquecer, o outro tem que empobrecer? Não. Você tem que explorar o outro para você ser rico? Não. Deus não está nisso. Deus não está nessa forma de riqueza. E olha que Deus enriquece as pessoas. Quando Deus quer enriquecer, Ele enriquece. A riqueza é até um dom de Deus, né? Porque os servos do Senhor, eles foram muito ricos. Jó, Abraão, todos. Não é esse o problema. O problema não é riqueza. O problema é como você está ficando rico. O problema é como você usa a sua riqueza. Isso sim, né? Aí a pessoa se engrandece. Mostra todo o seu poder. Mostra toda a sua força. Que nem o cara lá da China fez. Ah, Deus está vendo isso aí. Deus está vendo. Aleluia! O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Pior, né? A própria riqueza testemunha contra a gente. Você entesourou, sabe para quê? Para os últimos dias. Porque nos últimos dias, Deus trará a juízo todas as coisas nessa terra. Deus trará a juízo todas as nossas ações. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram, que trabalharam, né, nas vossas terras, que foi por vós diminuído. O salário não era o salário certo, justo. Era diminuído para quê? Para que a pessoa enriquecesse. Ai, gente, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Clama. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram nas vossas terras, que por vós foi diminuído,
clama. Essa má ação de diminuir o salário, de explorar as pessoas, chegou diante do Senhor do quê? Dos exércitos. Porque o que o apóstolo Tiago está querendo falar aqui? Olha, esta pessoa que você está explorando, esse povo que você está explorando, tem um Deus. Tem um Deus. E ele peleja. Porque quando fala Senhor dos Exércitos, está falando de peleja. E ele peleja por esse povo. Não mexa. Não mexa com o povo de Deus. Não mexa. Porque o Senhor vem pelejar. Vem lutar por nós. Porque ele é um Deus que luta por nós. Então, irmãos, é muito sério isso aqui. Descanse no Senhor. Agora, você acha que você pega um povo num país rico como o nosso, abençoado, cheio de riquezas, você governa sobre este povo 16, 17, 18 anos, né? Já vai para 20. Porque são 2 mandatos do Lula, 1 mandato e meio da Dilma e agora já está indo para mais um do Lula. Você ainda precisa dar vale gás para esse povo? Você governa 20 anos e não faz nada para melhorar a vida do povo? Você precisa ficar fazendo essa graça de ainda ter que dar vale gás, vale luz, vale isso, vale aquilo. Por quê? Porque você está explorando o povo. Você não está dando condições para que o povo se enriqueça, para que o povo trabalhe. Você quer manter o povo escravizado. E o clamor dos escravizados chega diante do Senhor. O clamor daqueles que são escravizados, daqueles que têm que viver sob jugo de governo, que precisa só de bolsa isso, bolsa aquilo. Esta é uma forma de escravidão e Deus não se agrada. Aleluia! Rosângela, minha irmã querida, Deus abençoe. Diomira também, bom dia, querida, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Então, queridos, é muito sério isso. O clamor daqueles que não querem viver de esmola está chegando diante do Senhor. Aí você criou uma multidão de gente apta a viver de esmola e não deixou essa pessoa desenvolver os seus talentos que Deus deu. Porque Deus deu ao homem inteligência, sabedoria. E o Senhor falou que do suor do teu rosto comerás. Agora vem um governo que fala assim, não precisa suar, eu te dou comida. Está indo contra a palavra de Deus, queridos. Está indo contra a palavra de Deus, porque todo mundo para comer tem que trabalhar. Se você está achando que governo que dá tudo é governo bom, é governo de Deus, saiba que isso é maligno. Maligno. Porque a Bíblia diz, e eu creio na palavra, que é do suor do rosto comerás. Não é para deixar a pessoa sem fazer nada em casa, recebendo dinheiro. E ela vai ficar ali para sempre dependente, escravizada. A China escraviza de um jeito, o Brasil escraviza do outro. É assim. Só que pelo menos a China tem um exército, né? E nós não temos. E nós não temos. Né? Porque todo reino tem um exército. Do reino de Deus, o reino do Senhor também tem um exército. E é poderoso. E é poderoso. Porque a Bíblia nos relata, queridos, que um dia Deus enviou um anjo para lutar por Judá. Eu acho que era o rei Ezequias que estava lutando contra os assírios. E aí ele falou, meu Deus, nós não temos. Nós não temos como lutar. Eles são muitos, eles são fortes. E o cara lá da Síria ainda mandou umas cartas ainda, afrontando o rei de Israel, de Judá. Cadê seu Deus? Eu já dominei todo mundo. Não é vocês. Ó, pequenino Judá, que eu não vou dominar. E aí o rei foi chorar diante do Senhor, né? Falou, Senhor, olha a afronta. Ai, aleluia. Aí, simplesmente, sabe o que Deus fez? Mandou um anjo do Senhor, matou 185 mil soldados assírios. Acabou com a guerra. Acabou com a guerra. Porque o anjo do Senhor veio, aleluia, lutar pelo seu povo. E o Senhor continua ainda
neste dia, nesta hora, em nome de Jesus, eu creio, ele continua enviando anjos na terra para lutar por mim e por você, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Porque ele não mudou. Ele continua enviando anjos. E ele continua nos capacitando para esta guerra dos soldados de Jesus. Porque o apóstolo Paulo fala assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Quais são as nossas armas, meus irmãos? Aleluia! Eu estou arrepiada aqui de falar isso. As nossas armas, elas são poderosas em Deus. É oração, é jejum, é palavra, é capacete da salvação, é a espada do Espírito, é a couraça da justiça, é o cinturão da verdade. Aleluia! E quando Deus nos capacita como um soldado valente, nós vamos vencer nesta guerra. E o reino do Senhor vai expandir. Porque os reinos brigam por quê? Por domínio de território, não é? A China não quer dominar aqui? Domina território. Mas o Senhor está aqui. Porque quem vai prevalecer nessa terra é o reino de Jesus. Não é um reino de um país ateu. Não. Tome posse da terra, tome posse do Brasil, porque Deus deu para nós, não deu para o diabo, não. Amém, queridos? Nós precisamos tomar posse e aprender a lutar com o Senhor. As nossas armas, elas são poderosas em Deus. O apóstolo São Paulo está falando isso. São poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Ore, jejue, se consagre, estuda a palavra, toma posse da vitória, toma posse das bênçãos que a palavra tem para os filhos de Abraão, que eu já falei aqui outro dia. E lute, meus irmãos, não abaixe a cabeça para Satanás, não abaixe, lute. Você é um soldado valoroso que Deus alistou e ele vem te ajudar. E ele vem te ajudar, porque ele não mudou, ele continua ajudando. Aquele que se exalta, ele abate, como ele fez com Nabucodonosor, lá da Babilônia. E aqueles que são obedientes a ele, que pedem socorro para ele, ele mesmo envia um anjo. Ou ele mesmo vem. Aleluia! Um dia, queridos, olha aqui. Um dia Josué tinha que entrar, né? Na terra prometida. Ele tinha que entrar. Aí, e tomar posse da terra que Deus havia dado, né? Mas eles iam lá chegar e só se refestelar da terra prometida? Não, eles tiveram que lutar. Eles tiveram que lutar, gente, pôr para fora os inimigos. Aí, olha só, Josué 5, 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Aleluia! Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército a Josué: descalça os teus sapatos dos pés, porque este lugar em que estás, ele é santo. E fez Josué assim. E a partir daquele momento, Josué começou a lutar e já foi destruindo Jericó e já foi pondo tudo por terra. Por quê? O príncipe do exército do Senhor apareceu para ele e falou: não temas, né? Eu tô com você. Eu estou aqui para te ajudar nessa luta. Eu estarei com vocês. Quem era esse anjo? Era Jesus, gente. Porque toda vez que aparece esse anjo, está se referindo a Jesus. Eu sei que muita gente que pensa que Jesus é um hippie, paz e amor, não vai querer acreditar que esse anjo com uma espada desembainhada na mão
Era Jesus, mas é ele, porque ele é o príncipe dos exércitos. Jesus não tem um monte de gente maluca atrás dele, não, ele não é um hippie que arrebanha um monte de louco translocado atrás dele, não, ele é príncipe dos exércitos, ele comanda os anjos e ele comanda o povo dele nessa terra. A igreja dele é um exército, como diz lá no livro de Cantares, é um exército com bandeiras. Ela vem marchando e ela vem para vencer, porque ela vai no nome do Senhor. Aleluia! Que nós vencemos as nossas batalhas em nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aí para fechar, né? Porque o Senhor é maravilhoso. Para fechar essa história, irmãos. Tô lá eu ouvindo ontem, né, Cidinha? A manifestação, né, do pessoal lá na Avenida Paulista, e o pastor Silas Malafaia, como sempre, né, eu gosto muito dele, porque ele é, eu sou mais ou menos assim, quem dera, né, mas tipo assim, você fala a verdade, doa quem doer. Enfim, ele tava lá, foi fazer o discurso dele, né, foi fazer o discurso dele, maravilhoso, e no final, já quase chorando, ele fala assim, olha aqui, senhor Alexandre de Moraes, eu tenho uma palavra para o Senhor. O Senhor vem a mim com a tua toga e com a tua caneta, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Aleluia! A mesma coisa que Davi falou para o gigante. O dia que Davi se encontrou com aquele gigante, o filisteu. O filisteu estava lá. Uai, por uma acaso eu sou um cão para você vir a mim com essas pedrinhas? Ainda ficou afrontando. Aliás, já havia muito tempo que aquele gigante estava afrontando o povo de Deus. E o povo de Deus estava o quê? Temendo. Estava temendo. Por quê? Porque eles pararam e viram só eles. Eles esqueceram que desde quando eles entraram na terra prometida, o anjo do Senhor, o príncipe dos exércitos dos céus, estava com eles. Porque já havia aparecido para Josué, lá atrás, que eu acabei de ler, não é? Quando o Senhor se manifestou ali para Josué, estava falando assim para ele, eu estarei sempre nas nossas guerras. Mas o povo, no tempo passa, o povo esquece, e a gente é assim mesmo. A gente esquece quem Deus é. Na hora do sufoco, a gente esquece, pensa que estamos sós. Foi isso que aconteceu com o exército de Israel. Estava lá, o gigante afrontando, já fazia 40 dias que o gigante estava afrontando. É. E se eu falar para você que esses 40 dias de afronta de Satanás representam esses 2000 anos, porque 40 representa 2000 anos em tempo na Bíblia, que o Satanás está afrontando a igreja do Senhor? O exército do Senhor? Sim, mas nós vamos vencer. Por quê? Porque, aleluia, ele pode ser grande do jeito que ele for. Ele pode pensar que tem poder do jeito que ele pensa. Mas o poder está com o nosso Deus. E um menino, Davi era um menino ainda, novinho, por volta de uns 17 anos, cheio de fé e de coragem, falou assim, o quê? Ele está afrontando o exército de Israel? Mas o nosso Deus é o Deus dos exércitos de Israel. Aí, ele foi na simplicidade dele, até que tentaram dar a armadura de Saul para ele, né? Mas não adiantou. Falou, não quero nada disso aqui não. Eu vou na minha fé. Pegou 5 pedrinhas lá, que tem um monte de suposições aí, né? Para entender o que essas 5 pedras. Pôs no embornalzinho dele, né? Falou, vou lá enfrentar esse gigante. E foi. O que ele fez? Aí, ele falou assim, você vem a mim com espada, com seu poder, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem você, gigante, a quem você, Satanás, a quem você, STF, tem afrontado.
e derrubou o gigante com uma pedrinha. Porque é assim que Deus faz. Depois ele foi lá com a própria espada do gigante, decepou a cabeça do gigante. É assim que Deus faz. Aleluia, aleluia. Você sabe que nós temos ali naquele tribunal também um daqueles juízes lá, o Mendonça, ele é cristão, né? Ele é pastor. Ele é um pastor. Foi o Bolsonaro que pôs ele lá. E ele é afrontado na sua fé dentro daquele tribunal. Você acha que o Senhor, que Deus não está ouvindo o lamento daquele pastor ali dentro, sofrendo aquelas retaliações daqueles homens que se acham poderosos? Eles se acham mais que Nabucodonosor. Ah, tá. Deus trabalha. Deus trabalha. Levantou o Trump lá nos Estados Unidos para acabar com eles aqui. Tira o visto, tira as contas, tira tudo deles. Aleluia, aleluia, porque eles não são nada. Eles vão ter que reconhecer que eles não são nada. É assim que Deus faz. E nós vamos, queridos, toda vez, assim, lutar. Deixa eu ver se eu acho a parte aqui, só para ler assim. Aleluia. Lutar em nome do Senhor dos Exércitos, que está em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do 40, né? E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, o que levava o escudo e ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu para Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! E toda a terra saberá que há um Deus no Brasil. Há um Deus no Brasil que abate os soberbos e que dá graça aos humildes. Porque Ele é o Deus dos exércitos. Porque Ele conta comigo e com você nessa batalha. Para nós orarmos, para nós nos capacitarmos como servos do Senhor. Como verdadeiros valentes, valorosos do Senhor. E vencermos as nossas batalhas. Amém, queridos? Aleluia! Ai, eu ainda quero ler o Salmo 46, que é o mais lindo de todos também, para você saber quem é o teu Deus. Olha só, Salmo 46. Cadê? Aleluia! Que fala assim, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as nações se embraveceram, os reinos se moveram, a terra se derreteu. Aleluia! O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros e os cavaleiros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Glórias a Jesus. Queridos, o Deus dos exércitos está conosco.
temeremos o quê? O Deus Todo-Poderoso, que tem um exército nos céus e tem um exército aqui na terra que peleja, que luta no poder do Senhor. Se capacite com as armas espirituais de Deus e tome posse da sua identidade de soldado valente e creia que o Senhor envia seus anjos para pelejar as nossas batalhas. E nós sairemos vencedores em nome de Jesus. De novo eu falo, olha para Israel, um paísinho daquele tamanhozinho, com todo aquele poder. E ainda assim, eles têm grandes visões de anjos, que é o próprio Senhor Jesus, que vem em favor deles. Eles têm relatos, muitos relatos, que mísseis são assim, estilhaçados antes de cair na terra, que eles são protegidos de forma maravilhosa, assim, miraculosas, porque um anjo do Senhor está no meio do exército deles, gente. Isso é verdade, gente. Deus não mudou. O Senhor continua lá guerreando por eles e dando vitória. Acredite, o Senhor está aí com você, te pelejando com você. Mas você não pode se esquecer que você também é soldado. Você também tem que lutar e vencer. Em nome do Senhor dos Exércitos. Se encha de coragem agora e fale para Satanás: você vem a mim com toda sorte de engano e de mentira, porque você é o pai da mentira. Mas eu vou a ti, Satanás, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, em quem eu tenho crido. E você vai sumir da minha casa, você vai sumir da minha família, você vai sumir. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Querendo Deus, segunda-feira que vem estaremos aqui mais uma vez para uma palavra maravilhosa do nosso Deus, para o teu coração, e creia que o Senhor peleja em favor daqueles que nele esperam. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, a paz do Senhor. Deus abençoe grandemente. Oh, minha querida Cidinha. Amém, amém, amém. Deus abençoe você também, querida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.